Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Missão Católica, aqui pela TV Rio Doce. É sempre uma alegria reencontrar você, que nos permite chegar na sua casa todos os dias. Eu sou Priscila Xavier e semanalmente estou aqui para falar sobre a autoestima e espiritualidade, especialmente para as mulheres. E por isso, eu acolho de uma forma especial e particular você, mulher que nos assiste. Na semana passada, nós iniciamos uma nova série por aqui, 5 programas, onde nós estamos falando sobre a autoestima segundo Deus. Hoje é nosso segundo encontro para dar continuidade a esse momento de fortalecimento e edificação da nossa fé e da nossa autoestima. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que atinge a muitas mulheres e impactam diretamente a nossa autoestima, a comparação e a insegurança. Será que você anda se sentindo insegura? Será que você anda se comparando, se maltratando tanto por aí? Pois é, mulher. Talvez nenhuma ferida destrua tanto o nosso emocional, tanto a nossa autoestima, quanto a nossa necessidade, muitas vezes, de nos medirmos através dos outros, através da opinião dos outros, através das expectativas dos outros ou, pior ainda, através da vida dos outros. Principalmente hoje, com as redes sociais, a pressão estética, a pressão por ter uma vida perfeita, com expectativas irreais, muitas mulheres têm se perdido e quando acordam, elas estão atrasadas na vida, se sentindo inadequadas, se sentindo pequenas, se sentindo inferiores a outras pessoas. Tudo isso porque medem a vida através do olhar do outro, através do resultado do outro, através das expectativas do outro. E isso acontece não é porque elas não têm valor. Isso acontece não é porque elas não são especiais. Isso acontece porque elas estão olhando para o lugar errado. E o meu convite para você hoje é que a gente passe a olhar a nossa autoestima, a nossa espiritualidade pelo olhar certo, pelo olhar que importa. E para isso eu te convido a mergulhar comigo aqui na Palavra de Deus para a gente encontrar a resposta para tantos males da nossa vida e principalmente para a nossa autoestima e para a nossa insegurança. No livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, nós vamos encontrar escrito: é porventura a favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavras impactantes, palavras que podem parecer duras, palavras que podem parecer um confronto, e de fato são um confronto principalmente para a realidade que nós vivemos hoje. Mas o que Paulo quer dizer aqui na carta aos Gálatas é para a gente ter atenção. A quem, de fato, nós estamos agradando? Aonde nós estamos colocando o nosso olhar? O que nós fazemos no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, é para que a gente agrade a Cristo ou para que a gente agrade as expectativas, muitas vezes, de pessoas que nós não conhecemos, de pessoas nas quais nós não convivemos e que não impactam a nossa vida. Muitas mulheres estão presas numa prisão emocional da comparação, porque elas tendem a querer atender expectativas da sociedade, do mundo à volta. Eu tenho que fazer uma viagem porque todo mundo faz. Eu tenho que usar tal produto porque todo mundo usa. Eu tenho que comprar tal coisa porque a blogueira que mora a quilômetros de distância de mim, que eu não conheço, nunca vi, utiliza também.
Nós perdemos o nosso senso, pouco a pouco, de realidade, o nosso senso do que realmente importa na nossa vida. E muitas vezes nós nos perdemos das pessoas com as quais nós de fato convivemos e principalmente de nós mesmas, para que a gente se encaixe em algo que não nos pertence, que não faz parte da nossa vida, simplesmente para dizer que nós também fazemos parte daquilo ali. A psicologia feminina nos explica que a comparação constante produz muitos sentimentos ruins na nossa vida. Entre eles, insegurança, cobrança exagerada, sensação de insuficiência constante, perda da nossa identidade. Nós não sabemos mais quem nós somos, não sabemos muitas vezes nem do que a gente realmente gosta, do que realmente importa para a nossa vida. E até mesmo crises de ansiedade. Tudo isso causado pelo mal da comparação, que impacta diretamente a nossa autoestima, impacta diretamente a nossa segurança e a nossa identidade. Pouco a pouco nós vamos nos perdendo, não sabemos mais de fato do que gostamos, o que queremos, o que sonhamos, quem nós somos. Nós nos perdemos de Deus, porque tentamos agradar o mundo, porque tentamos agradar a sociedade, tentamos agradar os homens. E é isso que Paulo nos confronta aqui. Por acaso ele quer agradar os homens? Por acaso eu tenho que querer agradar a sociedade, o mundo? Eu tenho que me perder ou eu tenho que agradar primeiro a Cristo? Aquele que me ama, ao Pai que me deu a identidade, que me cuida e que prova todos os dias o meu valor. Porque comparar é esquecer quem de fato nós somos. É tentar carregar uma vida na qual não nos pertence. É olhar para a grama do próximo, é olhar para o vizinho e querer a vida do vizinho, muitas vezes sem fazer o esforço que ele faz. Muitas vezes nos perdendo daquilo que de fato é a nossa realidade e propósito de vida. A Bíblia, ela nos faz um chamado. Ela nos faz um lembrete constante, ela nos diz que cada uma de nós tem um valor especial. Cada uma de nós tem uma missão, um tempo, uma história, um significado. Não existe atraso na nossa vida quando ela está sendo conduzida, quando nós estamos caminhando ao lado de Deus. Deus nunca se atrasa. Acontece que a comparação apaga a voz de Deus no nosso coração. Nós deixamos de enxergar as coisas de Deus, deixamos de ouvir a Deus, deixamos muitas vezes de querer realmente estar ao lado de Deus, deixamos de querer Deus na nossa vida. Isso porque quando nós vivemos para agradar o mundo, nós perdemos a nossa sensibilidade da única voz que realmente importa na nossa vida, a voz de Deus. A comparação tira a mulher do eixo espiritual, tira a mulher ali do eixo de vida, tira muitas vezes a mulher do senso de responsabilidade e realidade. Ela não se enxerga mais como mulher dentro de um relacionamento, dentro da maternidade, dentro do trabalho, dentro da vida como um todo. Porque o ideal que ela tem de maternidade, muitas vezes é a maternidade pautada nas redes sociais, de relacionamentos perfeitos que existem nas redes sociais, de um trabalho que não seja tão exaustivo como o da rede social. Então nós perdemos de fato o nosso senso de realidade, de perceber que não existem pessoas perfeitas, não existe uma vida perfeita. Na vida nós temos atribulações. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos. Então, essa vida perfeita do mundo cor-de-rosa, do mundo onde tudo funciona, ela só existe de fato nas telas. E muitas vezes nós nos perdemos nessa comparação e queremos essa vida perfeita, magnífica, sem preocupação, sem problemas, sem contas para pagar. E nos perdemos de fato daquilo que nós somos, daquilo que nós temos como missão, do nosso papel enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto filha, enquanto uma profissional. Pouco a pouco, nós nos perdemos de nós mesmas e nesse momento nós nos sentimos angustiadas, nos sentimos perdidas, frustradas porque nós não temos o que o outro tem. E em meio a esse buraco onde nós estamos muitas vezes imersas por causa da comparação, nós passamos a buscar validação onde não deveríamos ter. Buscamos validação em comparação
de aparência no corpo, aparência física, no sucesso, nas redes sociais, no desempenho da pessoa. Nós esquecemos que a nossa verdadeira validação, ela vem da nossa alma, ela vem do nosso íntimo, ela vem do profundo, ela vem do nosso relacionamento e da nossa entrega de fato, de vida a Deus. A insegurança, ela nasce do medo de não ser suficiente. E aqui está uma verdade profunda. A insegurança nasce quando a mulher tenta ser o que Deus nunca pediu para ela ser. E é Deus que te chama hoje para voltar para o seu centro, para o centro da sua vida, olhar para Ele, voltar-se realmente para o coração dEle, voltar para a sua casa, para o lugar onde de fato você pode construir a sua autoestima, onde você pode crescer enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, né? Enquanto tantos outros papéis que nós nos desempenhamos ao longo da nossa vida e que de fato nós podemos florescer dentro da nossa realidade. E no nosso próximo programa nós vamos falar sobre uma ferida muito profunda que nos machuca muito, a ferida da rejeição. E vamos ver como Deus restaura também essa nossa ferida. Eu espero você no próximo programa. Fique com Deus. E lembre-se, nenhuma mulher brilha tentando ser outra, tentando ter outra vida, tentando construir a realidade pautada nos olhos do mundo. Você brilha quando você é você mesma e se permite estar com o coração, mente e espírito alinhado a Deus. Pense nisso. Eu vejo você no próximo programa Missão Católica, aqui pela TV Rio Doce. Até lá. Cristiane, conta para mim, então, como você chegou aqui nesse cruzeiro e como te tocou todas as palestras, celebrações. Resumindo, eu cheguei em cacos, né? Porque, assim, são muitas lutas, né? Já nas primeiras missas, na primeira missa, nas primeiras pregações, eu senti a reconstrução de Jesus na minha vida. Lindo, indico, serei a formiguinha aí do nosso cruzeiro católico para expandir, né? Tamanha graça. Não pode ficar só comigo, né? Qual o momento que mais te tocou aqui? Assim, a perseverança do nosso querido Padre Antônio Maria, né? Ali, ele falando das lutas, e são várias, né? Aí você vai se identificando, né, no sofrimento. Quem sou eu, né, para reclamar do sofrimento, né? E falando do sofrimento, né, o que me chamou a atenção, a pregação do Marcelo, né, o nosso pregador que deu uma pregação, que realmente faz parte. E ele serve mesmo para nos fortalecer, né? Faz parte da nossa construção pessoal. Convido a todos, né, católicos que tiverem oportunidade, que venham, assim, para participar do nosso cruzeiro católico. O paraíso agora está mais perto de você. A rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda. Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola.
Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o punho gel mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark. Localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecopark, todos os dias de portas abertas para você. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica, oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico, retiro espiritual em alto mar. Quero tocar as chagas e firmar a minha fé em Cristo Jesus. Filhos e filhas, a novena é perpétua, é contínua. Mas hoje nós vamos para o 9º dia. E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3221 60 60. Rezemos. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos e filhas, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Você acredita nisso? Inclusive, quero estimular, mande o seu testemunho, que eu quero soltar aqui, para todo o Brasil, o seu testemunho, a sua graça recebida. Mas agora, acompanhe este. Eu e meu esposo já estávamos pensando em viagens, retomar a vida normal. E de repente, de um exame de rotina, ele apareceu com câncer. E ele iniciou o tratamento e com 1 ano ele teve um resultado assim muito bom. E aí ele insistiu para que eu fizesse meus exames de rotina. Fui fazer meus exames de rotina.
Para nossa surpresa, um susto maior ainda, eu também fui diagnosticada com câncer. Aí o médico falou, até nisso vocês estão juntos? Mas acima de tudo foi oração, porque a minha família então era terço, era corrente de oração, amigos, pessoas próximas, até a equipe que nos atendia. Mas quando eu passei por quimio, cirurgia, rádio, imuno, foi um tratamento doloroso e longo. Quando eu tive a minha melhora, o câncer voltou no meu marido, foi para o pulmão e assim, não durou nada. E ele partiu. A oração é tudo. Sem oração, a nossa vida não tem sentido. É o nosso combustível, o nosso pilar. E que Deus continue abençoando e que as pessoas não percam a fé e que a oração é tudo em nossa vida. Obrigada. Graça alcançada, graça testemunhada, toca o sino, sacristão. A obra Evangelizar, ela atinge o Brasil inteiro. E pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro, a devoção cresce. Por isso, saiba mais da obra agora através dessa matéria. Na obra Evangelizar, um dos nossos carismas é a leitura orante da palavra. Bíblia aberta, cartilha de oração. Meditamos, praticamos e multiplicamos o que Deus nos fala. Queremos nos deixar ensinar pela palavra. Na leitura orante, lançamos sementes de esperança nos corações. Como é maravilhosa a graça de Deus. Vem com a gente viver esta missão de amor e entrega, porque evangelizar é preciso. Povo de Deus, a obra Evangelizar é uma obra da igreja. E por isso que eu venho pedir, ajude-nos a mantê-la. Acredite, meus irmãos, nem todos nós podemos ir evangelizar e ser missionários, porque os afazeres da vida são muitos. Mas quando você colabora com uma obra missionária, você se torna um missionário evangelizador. Vem fazer parte dessa família. 0 Operadora 41 3221 6060 no aplicativo ou pelo WhatsApp. Vamos juntos, porque juntos evangelizamos mais. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar.